Ei, você! Vamos revisar um pouquinho de genética? Genes ligados, linkage. Sabe como é que resolve questão sobre isso? Vem aprender comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos. E aqui a gente vai revisando o conteúdo, revisando teoria, resolvendo questões, explicando como resolver cada tipo de questão, tá certo? Vamos trabalhar aí um assunto que muito aluno tem dificuldade de resolver questões, tá, gente? Vamos trabalhar agora genética, conteúdo de linkage, genes ligados, tá certo? Vou começar com um pouco de teoria para vocês e logo na sequência nós vamos postando resolução de algumas questões, tá bom? Então, só um ponto importante, deixa eu botar aqui o nome para vocês, ó, linkage. Linkage. Tá? Isso aqui também é chamado, ó, de ligação fatorial. Ligação fatorial. Também chamado de genes ligados. Conteúdo importante de genética, tá, pessoal? Linkage, ligação fatorial ou genes ligados. Quando é que isso acontece, gente? Isso acontece quando dois ou mais genes estão presentes no mesmo cromossomo. Vamos supor que isso aqui é um par de homólogos, ó. Um par de homólogos. Esse cromossomo aqui é homólogo desse, tá? E aqui a gente encontra, em um cromossomo a gente encontra o gene A e o B. No mesmo cromossomo, ó. Gente, o tipo de questão que envolver essa organização aqui, eu não respondo de forma igual àquelas questões que a gente responde de segunda lei de Mendel. Genes ligados são genes que não sofrem segregação independente, tá? Então, eu digo, ó, que os genes A e B estão ligados. Genes ligados são genes que estão no mesmo cromossomo, estão em locos diferentes do mesmo par de homólogos, tá? Então, o gene A está ligado ao gene B. Isso quer dizer, gente, que para onde A for, normalmente o B vai junto. Essa que é a ideia dos genes ligados, tá? Quando a gente fala que os genes estão ligados, isso quer dizer que eles não sofrem segregação independente. Lembra que quando Mendel trabalhou a sua segunda lei de Mendel, Mendel falou a respeito da segregação independente dos fatores. Isso aí foge ao que Mendel esperava que fosse acontecer, tá, gente? Para Mendel, os pares de fatores estariam localizados em locais diferentes, em pares de homólogos diferentes. É óbvio que ele não utilizava o termo homólogo, né? Mas Mendel trabalhava a ideia de que os pares de fatores sofriam segregação independente. Hoje, na nossa visão, Mendel trabalharia a ideia de que os pares de genes estariam localizados em pares de homólogos distintos. Então ele não chegou a conhecer essa visão do linkage, dos genes ligados, tá? Gente, levando em consideração que um cromossomo possui vários genes em sua estrutura, então existem vários genes que estão ligados ali. Por exemplo, só para dar uma ideia para vocês, lembra que a gente estuda o gene da hemofilia sendo o gene ligado ao X? E o gene do daltonismo também sendo o gene ligado ao X? Se os dois genes estão no cromossomo sexual X, isso quer dizer que esses dois genes estão ligados. Detalhe interessante, ó, pessoal. Os genes que estão ligados, normalmente eles não se separam, a não ser que aconteça permutação ou crossover entre eles. Então, por exemplo, ó, esse indivíduo aqui, vamos supor, esse indivíduo aqui, que ele é Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. A gente representa assim, ó, Azão, Bzão, barra, barra, Azinho, Bzinho. Ou a gente representa assim, Azão, Bzão sobre Azinho, Bzinho. Esse indivíduo aqui, gente, ele está no arranjo que a gente costuma dizer que é o arranjo cis. Arranjo cis acontece quando a gente tem, ó, dominante no mesmo cromossomo que dominante e recessivo no mesmo cromossomo que recessivo. Isso é um arranjo cis no linkage, nos genes ligados.
Se fosse um arranjo trans, a gente teria, ó, dominante com recessivo, recessivo com dominante. Então, o indivíduo de arranjo trans, ele seria Azão Bzinho e Azinho Bzão, tá? Então, esse exemplo que eu escolhi colocar aqui foi um exemplo de um indivíduo que apresenta o arranjo cis, em seu caso de linkage. Beleza? Olha que coisa interessante, pessoal. Esse indivíduo, Azão Bzão e Azinho Bzinho, ele só vai formar dois tipos de gametas, ó, caso não tenha recombinação entre os genes A e B. Se não tiver recombinação entre os genes A e B, esse indivíduo formará apenas gametas conhecidos como gametas parentais. Os gametas parentais normalmente aparecem numa frequência maior. Se não acontecer permutação, o indivíduo só forma gametas parentais para esse caso de genes ligados. Beleza? Agora, se a questão te der uma dica, se a questão te disser assim, olha, aconteceu permutação entre os genes A e B. Se você souber a taxa de permutação, ou até mesmo se você souber a distância entre esses dois genes, por exemplo, ó, presta atenção. Se a questão disser para você que esses dois genes estão distantes a 10%, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês essa ideia. Ó. Se dois genes ligados estão distantes entre si a 10%, esse 10%, gente, pode aparecer em porcentagem, pode aparecer em UR, né, que é a unidade de recombinação, tá? Ou pode aparecer até mesmo como sendo porcentagem, unidade de recomendação, até mesmo em morganídeos ou centimorgan, que a gente poderia colocar assim também, tá certo? Então, ó, se a questão disser que os genes estão a 10% de distância, a gente vai usar a seguinte fórmula. Olha que fórmula, como é fácil de aplicar isso aqui, ó. Distância entre os genes ligados é igual à soma das frequências dos gametas recombinantes. Guarda isso aqui, ó. Vai aparecer na sua tela agora, para ficar mais fácil você enxergar, tá? Distância entre dois genes ligados é igual à soma das frequências dos gametas recombinantes. Aí você podia perguntar, Jean, e o que são os gametas recombinantes? São os gametas produtos da recombinação. Esses aqui são os parentais, ó. São aqueles que só se formam eles caso você venha a evidenciar que não ocorreu permutação crossover. Se não ocorrer permutação, só forma gameta parental. Se ocorrer recombinação, formam-se gametas recombinantes. Então, esse valor... Eita, danou-se. Então, esse valor de 10% é a soma das frequências dos gametas produzidos pela recombinação. Nesse caso aqui, ó, gente, gametas recombinantes seriam, no caso, Azão com Bzinho, Azão, Bzinho. E Azinho, Bzão, Azinho com Bzão. Nesse caso, que esse indivíduo aqui é cis, tá? Então, eles apareceriam nessa soma. Então, se a soma deles é 10, eu vou considerar que cada um deles é produzido em 5%. A soma das frequências recombinantes é igual a essa distância. Hoje, se tivesse morganídeo, não tem problema. Um morganídeo é 1%. Se tivesse em UR, unidade de recombinação, não tem problema. 1% é igual a 1R. Então, você não faz essa transformação da distância, tá bom? Essa unidade vai ser sempre a mesma, assim. Então, a gente bota em porcentagem. 5 e 5. Aí, pessoal, se aparecer os 5 e 5 dos recombinantes, os parentais já não aparecem mais em 50%. Vão aparecer em 45%. Os gametas parentais aparecem em 45% dos casos, tá? Então, gameta recombinante Azão Bzinho 5, Azinho Bzão 5, os gametas parentais 45 e 45. Tomem cuidado que esse tipo de questão que envolve genes ligados, a gente não resolve da mesma forma que resolve questões de segunda lei de Mendel, tá bom? Então, distância entre dois genes ligados é a soma das frequências recombinantes. Às vezes, gente, a questão vai te dar a frequência dos gametas. Aí você, como é que vai achar a distância entre os genes? É só somar frequências recombinantes. Quem são os recombinantes? São aqueles gametas que aparecem numa proporção menor. E os parentais são aqueles que aparecem numa proporção maior.
Tome cuidado no enunciado da questão para ver se a questão está falando sobre um indivíduo cis ou sobre um indivíduo trans. Às vezes a questão quer que você descubra quem é cis e quem é trans. Pela organização dos parentais e dos recombinantes, você consegue fazer isso facilmente, tá certo? Então, gente, aqui foi apenas uma introdução ao estudo do linkage, genes ligados. Vamos agora para a resolução dos nossos exercícios. Vamos postar aqui na sequência, a cada dia de postagem, nós vamos liberando uma questãozinha sobre genes ligados. Vamos ver como é que vai ser o seu desempenho, tá bom? Você gostou dessa aula? Se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixa um like aí, não esquece de clicar no sininho, se inscreva no meu Instagram, né, @Jean Brito, tá certo? Vamos juntos estudando, eu, você, até a sua aprovação.